seguinte, não existe ideologia no bolsonarismo. Se o cara precisa defender que agora tem que aumentar o Bolsa Família, eles vão defender. O Flávio não está defendendo isso agora. Se o cara defender que tem que deixar o COAF onde está meio morto, eles vão defender. Mas o bolsonarismo, você não acha que ele mexe com algum imaginário cultural do fundão do Brasil? Que as pessoas falam? Não, hoje não. Ele mexeu. Vou te falar o que aconteceu. Quando o Brasil teve o despertar do gigante em 2013, que foi aquela coisa, mano, eu só tô puto, não sei com o quê, não sei pra onde eu quero ir, eu só sei que eu tô puto. E aí você teve, bum! E aí quando a poeira foi baixando, meio que dividiu as coisas em direita e esquerda, e teve a polarização, Aécio Neves de direita, turn down for what? Ele contra Dilma, beleza, entendemos. Existe a esquerda, existe a direita, o brasileiro médio entendeu isso. E aí você teve, eu sou de direita, logo odeio o PT, logo o PT é ladrão, logo tem Lava Jato é contra o PT, então estamos todos nessa bolha aqui. Luta contra a corrupção, 10 medidas contra a corrupção, amo o Ministério Público, mesmo o Ministério Público sendo majoritariamente de esquerda. Beleza, tamo junto. O que aconteceu? Isso foi capitaneado por uma figura ultra carismática que foi o Bolsonaro. O Bolsonaro ele foi a peça perfeita de propaganda. Por quê? Ele era um cara militar. O antissistema. Ele conseguiu emular um antissistema e um antipetismo. Falava, eu quero... Então, beleza, eu nem preciso discorrer sobre isso. Então, o que o Bolsonaro fez? Ele capitaneou para ele o imaginário popular de que havia um jeito de transformar o Brasil numa coisa chamada direita que as pessoas tinham acabado de descobrir. Então, beleza. Certo? A partir do momento que ele trai as pautas, você tem uma coisa que é o seguinte: os mais jovens, que têm mais energia para entender uma traição e têm mais tempo para construir uma alternativa, se desprenderam do Bolsonaro e ficaram com raiva dele. O bolsonarismo que foi perdendo os jovens e pro velho é muito ruim, porque o cara, mano, eu passei tanto, sei lá, os últimos 7, 8, 10 anos acreditando que essa era a solução. Não é um gasto de energia tão grande que dá menos gasto energético justificar as merdas que ele tá fazendo. E como o velho é esteticamente zoado, o que começou a acontecer com o bolsonarismo? O bolsonarismo começou a se tornar um movimento que perdeu a juventude, ele ficou esteticamente cringe, só que gigante. E aí, o que aconteceu com a nova geração de influenciadores? Os caras pararam e falaram assim, sou um oportunista. Tem a esquerda, tem essa nova galera, que é uma galera mais inteligente, que eu tenho que pesquisar, eu tenho que aprender, tenho que fazer coisas esteticamente agradáveis e tem uma corrente menor. Ou eu tenho esse bando de burro, esse bando de velho, que é esteticamente cringe, que é só eu fazer qualquer merda. Então esses caras ouvem essa divisão. Então hoje o bolsonarismo ele não é movido nem por corrente ideológica, nem por coesão de time, porque o bolsonarismo é um conjunto de projetos individuais. Ele é movido por um balde gigantesco de oportunistas que vem facilidade em pegar um pedacinho da popularidade alheia. É isso. Mão de hiena. Mão de hiena atrás de carniça. É um monte de hiena. Não tem projeto, não tem nada. Tá, mas aí eu vou retornar minha pergunta. A pergunta com base lá do... Qual que é a diferença nossa? O Luigi que brinca, né? Por que o MBL não é a malhação do bolsonarismo? Porque o Luigi brinca assim, cara, né? Primeiro que a gente bate de frente com eles, então assim, não tem como ser. Segundo que, novamente, a gente se propõe a fazer coisas novas e arriscadas. Esses caras não arriscam. O quê? Qual é a estrutural? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revista Valete falando, por exemplo... Não, mas assim, eu entendi na questão de organização. Falando do país. O que o MBL pensa de diferente do país que o bolsonarismo não pensa? Livro amarelo, cara. Aí, isso aqui, eu poderia te responder como se eu estivesse respondendo, sei lá, num debate com o Rony Gabriel. Eu acredito, por exemplo, na prisão após julgamento de segunda instância. Tá, mas o bolsonarismo não fala que acredita também? Não, mas não acredita, de fato. Eles não vão imaginar, eles desarticularam isso. Ele tá se falseando. Ele está se falseando. É como se eu chegar mas você entende pra quem tá vendo? Pra quem tá vendo, ó. Entende que eu tô vendo. Tamir Felipe tá vendo. Mano, não sou um cara de direita, sou um cara de esquerda, tô vendo. Aí tô vendo você falando que é a favor da pena, né? Aumento de pena pra... Qual foi o exemplo que você falou? Desculpa. Prisão após segunda instância. Prisão após segunda instância. E tô vendo o Bolsonaro falando também. Mas é simples. Aí você pode falar assim, não, é falseando. Se você tiver 2 neurônios, você vai falar, tá, quem tá fazendo o que tá falando? É simples, é a mesma coisa que eu já pra você falar assim, Tamir, você é contra juros altos. Beleza. O PT também fala que é contra juros altos. Aí eu preciso ter um mínimo de falar, peraí, deixa eu entender. O Lula é presidente da República. Ele indicou o novo presidente do Banco Central. Ele não sei o que lá. E ele não fez? Esse cara claramente é um farsante. Mas, por exemplo, se você me fizesse essa pergunta, eu poderia falar coisas estruturais. Como, por exemplo, eu não defendo austeridade de gasto. E o PT defende. Pronto, é uma coisa estrutural que a gente é contra. Mais ou menos. Não, é estrutural. Mais ou menos. O PT... A Ana tá assistindo.
E ela tá me mandando mensagem, tá me atrapalhando. Para de mandar mensagem, Fiana. meu. Ela mandou, tá vendo? Ela tá me zoando aqui. O lance é o seguinte, cara. O PT, por exemplo, você falou desse... se você perguntar pro Haddad, o Haddad ele pode até dar uma entrevista para parecer sério na Globo News. Né? A austeridade fiscal é muito importante pro país. Só que na hora de falar com o povão, ele fala, nós temos que ter investimento em educação sim. Pô, usa outro exemplo, porque o Haddad, ele fala, faz e tá por aí fingindo que os outros é idiota Não, ainda. cara, mas por exemplo, o que eu tô falando, ele é um super farsante. o Lula é a mesma coisa, velho. Não, o Lula é farsante, o Haddad não. Ele é a favor, ele fala que é a favor e ele faz. Não. Posso falar? O Haddad, é que agora não, mas o Haddad, quando ele era prefeito de São Paulo, ele nunca falou em austeridade. Ele nunca falou. Como não, pô? Porra nenhuma. Como não? Imagina. Ele encheu o caixa da prefeitura e entregou pro Dória pra fazer política Imagina, pública. o Haddad gastava... Eu lembro que uma das maiores polêmicas dele foi a tal da Bolsa Crack. E ele assim, eu lembro do discurso dele, que eu lembro que o Carioca do Pânico tinha uma... Mano, ele tinha um caminhão de coisas pra atacar e atacou da forma mais burra. Então, o Haddad, assim, o Haddad é um farsante. O 2013 começou com a mão dele aqui, caralho. O bagulho das conduções era só ele revogar o bagulho, ele ficou lá dentro do palácio e a Dilma se fudendo. 2013 foi muito mais do que isso. Foi não, começou Foi muito os mais. 13 centavos, tava na mão dele. Vamos Até lá. o Alckmin, que era oposição... 20 centavos, 20 era centavos. Até o Alckmin, que era oposição, falou assim, não, vem cá que vamos negociar. Mas é porque e nesse ele caso... se escondeu dentro... Não, tá, mas nesse caso é o seguinte, tinha um movimento lá do Passe Livre, e aí todo mundo abraçou um movimento que nem representava ninguém. Foi só um boom, um estouro, né? Não, e eu vou te... posso te falar uma coisa? Pode. Cara, que você vai dar risada. O 2013 foi muito menos por isso e muito mais por diminuição de velocidade na marginal. 2013 foi uma revolução de classe média, cara. Não, eu tô Entendeu? entendendo. Meu ponto dele é esse. Meu ponto é só o seguinte: o estopim dos 20 centavos estava sob o controle dele. E ele Sim. era a situação. Tanto da prefeitura como lá. Ele ficou Mas, dentro do palácio. mas porque ele é um farsante. Não, ele não é farsante. Ele é Nesse farsante. caso não é. Claro que é. Deixa eu te falar uma coisa. Tamir, se o cara fosse macho, se ele não fosse farsante... Eu não tô entendendo farsante. Ele ia chegar e falar assim, deixa eu falar uma coisa, pessoal. Vai aumentar, acabou. Nós temos que fazer o ajuste. É isso que ele fez. Vai aumentar e acabou. E vou falar uma coisa pra vocês. A gente vai seguir tal e tal programa. Ele não faz isso. Ele só faz isso quando ele tá com um jornalista. E a comunicação toda dele é contraditória. Porque a comunicação dele fala com o povão de outra forma. É a galera falando, tem que ter mais investimento para isso, tem que ter mais investimento para aquilo. Então, pode ser que ele diretamente não desça no caminhão de som e fale, vamos aumentar o gás e tal coisa. Mas os comunicadores dele fazem isso. Por isso que ele é um farsante. É a mesma coisa o Lula, que o Lula ainda é mais caricato. Então, só voltando ao que você falou da diferença estrutural. Da diferença. Eu posso citar aqui inúmeras coisas, que é tudo que eu falo num debate contra bolsonarista, que a gente faria diferente. Eu sou contra a decisão monocrática de ministro supremo. Aí o bolsonarismo fica confuso, porque uma parte diz, não, eu também sou, só que o Bolsonaro não fez porque não deu, e outra parte diz, não, eu sou a favor. Eles ficam batendo cabeça. Né? Por exemplo, que foi o veto dele ao fim da decisão monocrática lá no Supremo. Por exemplo, quando a gente fala do PGR, muita gente, durante, 4 anos, justificou o PGR falando o PGR é ruim, mas era o que dava para fazer. E agora os caras já estão mudando, já estão falando, não, o PGR na verdade é bom. Entendeu? Por isso que eu estou falando, é um bando de farsantes. E esses farsantes às vezes se atrapalham. Agora, a diferença estrutural programática é, a gente tem um programa, eles sequer têm. Eles são malemolentes, eles podem defender o que precisa defender naquela ocasião. É a mesma coisa vocês com o PT. Vocês têm uma diferença programática clara com o PT. Da mesma forma que vocês têm uma diferença clara com os comunistas. Os caras querem fazer revolução. Eu poderia chegar para você e falar o seguinte... Cuidado que o Getúlio tá te olhando aí, o revolucionário. Quem? O Getúlio. Eu poderia falar para você o seguinte, cara, uma grande diferença do MBL para o bolsonarismo é que o MBL nunca assumiu como legítima uma posição de supremacia do executivo. Nem agora... com o 8 de janeiro e as coisas antes, que a gente foi profundamente contra, nem na época do impeachment, que o Olavo falava, tem que ter golpe militar. E a gente falava, é mais difícil, mas não pode ter golpe militar. Então, as diferenças programáticas são inúmeras. Tá? Eu acho que as pessoas que fazem essa crítica, fazem críticas através de preconceitos. Fiz uma pergunta mesmo, né? Mas essa pergunta é assim, o cara, ou ele ficou preguiçoso, ou ele tá partindo do preconceito. No fim é tudo petista, no fim é tudo bolsonarista. Não, minha pergunta vem no comunista. sentido assim, Arthur, pelo que eu tô entendendo, aí você me corrija, que é uma oportunidade para falar. Você tá falando assim para mim, quando eu pergunto qual é a diferença estrutural, o que eu tô entendendo que você tá respondendo para mim é o seguinte,
no que a gente defende, tem poucas diferenças. Só que os caras são farsantes. Eles fingem que estão defendendo isso e estão fazendo outra coisa. Mais ou menos. Porque, por exemplo, eu poderia trazer diferenças profundas também. Vamos lá. Por exemplo, o Bolsonaro, ele defendeu ele foi contra a reforma da Previdência. A verdade é que o Bolsonaro era contra. O bolsonarismo é contra a reforma da Isso Previdência. aí é verdade, ele era contra mesmo. Nós somos a favor. O Mas Bolsonaro... O Guedes era a favor, né? O Guedes era a favor. O Guedes era a favor. Aí eu vou te falar outra coisa, por você ver como é tudo contraditório. O bolsonarismo, no fim do dia, eles eram contra a PEC do teto. O Bolsonaro não só não defendeu, como também atacou, e quando ele foi governo, ele furou o teto. Caralho, então esse cara não é a favor de PEC do teto. E o Guedes, que era a favor, foi dar discurso contra. Entendeu? Mas o Guedes é funcionário dele, né? Hã? O Guedes é Sim, mas subordinado, o Guedes é funcionário de si próprio. É. O Guedes é funcionário disso aqui, ó. do sistema. Tá? Financeiro. Vendeu curso pra caramba falando que o Arthur Lira ia fazer o foguete num terré. Tá? Você acreditou, comprou a ação lá do cara e ó, tomou. Vai lá que ele tá na XP. Não, o Arthur Lira. O Trator Lira vai passar um monte de reforma estrutural. Ah, entendi. Aí apoiaram o Lira, acreditaram no Traders Club, acreditaram no Primo Rico, acreditaram na XP F, Primo e ó, tá? F, primo rico. É.